Iniciando aqui a nossa cronologia do financiamento da educação pública no Brasil, iniciamos pelo ano de 1824. A Constituição do Império estabelece pela primeira vez o direito à instrução primária gratuita para todos os cidadãos do Brasil, conforme o artigo 179, inciso 32. Esse dispositivo marca um avanço importante, ainda que simbólico, ao reconhecer a educação como um direito no ordenamento jurídico nacional. Em 1827 é criada a primeira lei sobre escolas de primeiras letras. Ela prevê o ensino gratuito, mas não detalha mecanismos claros de financiamento, o que evidencia a fragilidade da política pública educacional nesse momento. Em 1891, com a Constituição da República, a responsabilidade pela educação primária é transferida aos estados. O governo federal se afasta do financiamento direto da educação, o que resulta em desigualdades regionais de acesso e na qualidade do ensino. Em 1934, a Constituição é um marco. Pela primeira vez, estabelece percentuais mínimos de investimento na educação. A União deveria destinar 10% da sua receita e estados e municípios 20%. Essa mudança fortaleceu a responsabilidade pública sobre o financiamento estudantil. Em 1937, durante o Estado Novo, a nova Constituição retira a vinculação de recursos para a educação, centralizando o poder nas mãos do governo federal e enfraquecendo os avanços conquistados na Constituição anterior. Em 1942, há a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Trata-se de uma iniciativa voltada à formação técnicas de trabalhadores da indústria, com financiamento próprio por meio de contribuições compulsórias das empresas. A Constituição de 1946 reestabelece a vinculação de recursos para a educação, retomando o princípio de que parte da receita pública deveria ser obrigatoriamente ser destinada ao setor educacional. Em 1950, acontece a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com o objetivo de executar políticas públicas de financiamento e apoiar projetos estruturantes na área educacional. Em 1953, o FNDE passa a focar especialmente no apoio a projetos de infraestrutura escolar, funcionando como braço do governo federal para estimular o desenvolvimento educacional nas diferentes regiões. Em 1964, institui-se o Salário Educação, uma contribuição social paga pelas empresas. O objetivo é gerar recursos adicionais para a manutenção e o desenvolvimento do ensino fundamental público. Em 1967, a Constituição Militar mantém a vinculação de recursos para a educação, porém dá menos prioridade ao setor. O regime autoritário valoriza mais o controle e a centralização do que a expansão educacional. Em 1971, a Lei 5.692 promove uma reforma no ensino básico, alterando currículo e estrutura, mas não garante novos recursos financeiros, o que acaba comprometendo a sua efetividade. Em 1976, o salário educação passa a ser arrecadado pelo INPS, atual INSS, e administrado pelo FNDE, ampliando a institucionalização dos mecanismos de financiamento da educação. Em 1981, acontece a criação do Fundo de Assistência ao Estudante e de outras linhas pontuais de financiamento voltadas ao apoio individual de estudantes em situação de vulnerabilidade. Em 1988, a Constituição Federal revoluciona o financiamento educacional ao garantir vinculação de 18% da receita líquida da União e 25% da receita dos estados e municípios. Também consolida o salário de educação como fonte complementar e introduz o princípio
princípio da gestão democrática. Em 1991, é criado o Programa Nacional de Alimentação Escolar, gerido pelo FNDE, garantindo alimentação gratuita e de qualidade aos alunos de rede pública, com forte impacto social. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional organiza o sistema educacional brasileiro, definindo responsabilidade dos entes federativos e princípios de gestão e financiamento. Em 1997, acontece a criação do Fundef, que redistribui recursos do ensino fundamental entre estados e municípios, com base no número de matrículas. Neste ano, também nasce o PDDE, que transfere recursos diretamente às escolas públicas. Em 1999, o FNDE assume de forma plena a execução financeira descentralizada dos programas como PDDE e PNAE, promovendo maior eficácia na destinação dos recursos. Em 2001, a Emenda Constitucional número 29 fortalece os mínimos constitucionais de financiamento da educação, buscando assegurar a destinação regular de verbas ao setor. Em 2007, acontece a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que substitui o Fundef, e amplia a redistribuição de recursos para toda a educação básica, incluindo creche, pré-escola, ensino fundamental e médio. Em 2009, é criado o sistema Bebê Gestão Escolar, atualmente Bebê Gestão Ágil, que permite às escolas públicas movimentarem de forma eletrônica os recursos dos programas federais, como o PDDE. Em 2010, a Lei nº 12.351 institui o Fundo Social do Pré-Sal, com o objetivo de aplicar recursos da exploração do petróleo em áreas estratégicas, incluindo educação, embora sem obrigatoriedade clara. Em 2013, há o lançamento de novas ações do PDDE, como o PDDE básico, PDDE estrutura, emergencial, educação integral e acessibilidade, ampliando o apoio direto às escolas com foco em equidade e infraestrutura. Em 2013, é aprovada a Lei nº 12.858, conhecida como Lei dos Royalties para a Educação. Ela determina que 75% dos royalties do petróleo seja obrigatoriamente destinado à educação e 25% à saúde. Em 2014, acontece a aprovação do Plano Nacional de Educação, PNE, com metas até 2024. Ele propõe elevar o investimento público em educação para 10% do PIB e prevê o uso dos royalties do petróleo como fonte de financiamento. Em 2016, apesar dos avanços legais, persistem críticas quanto à efetiva destinação dos recursos para a educação. Parte dos valores permanece contingenciada ou redirecionada por medidas fiscais. Em 2017, a Emenda Constitucional 95, também conhecida como PEC do Teto dos Gastos, congela por 20 anos os investimentos públicos, inclusive em educação, gerando forte debate sobre seus efeitos na qualidade do ensino. Em 2020, aprovado o novo Fundeb, por meio da Emenda Constitucional número 108. Ele se torna permanente, amplia a participação da União e introduz o CAT, o custo por aluno qualidade, como parâmetro para garantir padrão mínimo de ensino. Em 2021 a 2023, nesse período, acontece a ampliação do PDDE com novos focos. PDDE Equidade para escolas com baixo IDEB ou alta vulnerabilidade. PDDE Conectividade voltada à inclusão digital. Em 2023 e 2024, há um fortalecimento do uso do BBB Gestão Ágil como ferramenta de transparência na movimentação dos recursos escolares, promovendo rastreabilidade e maior controle público. 2023 ao 2025, inicia-se debate sobre o novo financiamento do ensino superior, a aplicação efetiva do CAC
e as diretrizes do próximo Plano Nacional de Educação pós-2024. Em 2005, as discussões sobre o PNE continuam, com foco na implementação efetiva do CAC e em estratégias para ampliar o financiamento da educação pública com qualidade.